Hoje a gente veio conhecer o museu mais famoso do Brasil, o nosso querido Museu do Ipiranga. E ele ficou fechado por 9 anos, mas foi reaberto agora e a gente veio conhecer tudinho hoje. Esse é o primeiro vídeo da série Luz e Opus, versão Museu do Ipiranga. Nós somos apaixonados por lugares diferentes e, claro, por iluminação. E nós vamos mostrar pra vocês como a iluminação faz toda a diferença na forma como a gente enxerga os espaços. Essa é uma série de vídeos em que a cada episódio vamos visitar lugares icônicos e pontos turísticos que são referências pra todo mundo que é apaixonado por arquitetura e design. Eu sou o Fernando Pagani, designer de interiores e embaixador da Opus, e eu vou apresentar essa série pra vocês. Mas afinal, o que um museu tão antigo assim pode nos ensinar? O Museu do Ipiranga foi inaugurado em 1895 e teve seus jardins inspirados nos jardins do Palácio de Versalhes. Possui um pé direito alto e janelas também muito grandes para entrada de luz natural. Ele possui uma composição simétrica com volume principal destacado. Ele tem muitas escadarias e um jardim alinhado e desenhado. Era uma forma de um Brasil recém-independente poder dizer: somos muito modernos. Olha meu palácio de inspiração francesa. Mas o museu não foi construído pensado apenas no estilo clássico. O arquiteto italiano Tommaso Gaudenzio Bezzi usou a junção de outros estilos como o neoclássico, o renascimento italiano e alguns elementos barrocos. Fazer construções nesse estilo na época era muito comum, porque assim como na Europa, museus e prédios públicos precisavam ter uma linguagem que transmitisse imponência. Agora, você sabia que para construí-lo, a referência foi uma maquete gigante? Pois é, ela foi usada como guia técnico durante a execução, o que era muito sofisticado para aquela época. Os vitrais, as janelas grandes ajudam a passar a luz natural. E no topo da escadaria tem uma claraboia que ajuda também na iluminação central do museu. Dentro desses vasos são amostras colhidas de rios famosos brasileiros. Esse daqui, por exemplo, é do rio Amazonas. Nessa última reforma foram feitos reforços estruturais, atualização elétrica, climatização, acessibilidade e outras automações. Afinal de contas, o museu é velho, mas as pessoas que visitam não. Na verdade, algumas podem ser, por isso é que tem elevador. Inclusive, falando de acessibilidade, pessoas com deficiência visual podem tocar algumas das pinturas, porque foram feitas mini representações com os volumes das obras. Isso eu achei formidável e deveria ter em outros museus. Fica a dica, viu? Esse é o Salão Nobre do museu. Ele foi feito em 1885 para abrigar uma pintura que foi feita exatamente para esse quadro. O quadro mais famoso do museu, pintado por Pedro Américo. Ele retrata o grito da independência de forma gloriosa, grandiosa e majestosa. Mas dizem que não foi nada disso, viu? Essa casinha no quadro fica no final de uma trilha do parque, super bonitinha, que foi construída de pau a pique. Uma forma muito comum de construção na época, que tinha um ambiente bem rural. Mas como não tem ninguém mais vivo que testemunhou aquela época, então a gente só consegue imaginar o momento com essas gravuras mesmo. O importante é que a gente continua independente. Agora eu vou contar pra vocês um truque da iluminação que vocês vão adorar saber. Você já ouviu falar sobre IRC? Índice de Reprodução de Cor. É ela que vai fazer a cor do objeto ser a mais real possível. E quando a gente fala sobre cor real, a nossa referência é a luz natural do sol. Numa escala de 0 a 100, quanto mais alto o número, maior a fidelidade e qualidade da percepção das cores. Em um museu, isso compromete a leitura da obra. Já em casa, pode alterar a percepção de tudo, de como você enxerga o seu rosto no espelho, quando você vai se maquiar, fazer skincare, o livro que você lê, ou a comida que você prepara. E você sabia que dentro do IRC existe uma escala específica que realça determinada cor? Por exemplo, o R9 vai realçar os tons de vermelho. Já o R11 vai realçar os tons de verde, deixando ela mais vibrante. O R9 é o que geralmente a gente indica para espaços internos, porque nesses espaços a gente encontra muito mais tons avermelhados do que esverdeados. Esse daqui é o Spot Rubik da Opus, ele tem IRC maior que 97. E P20 Design Minimalista, ele tem um giro de 180 graus. Olha só como ele é bonitinho. Essa aqui é a Darwin da Opus. Ela é IP67, super resistente para áreas externas. Ela tem baixo índice de ofuscamento e alto índice de IRC. Olha como tá verde! Uau! Além desses produtos que eu mostrei no vídeo, existem outros produtos no site da Opus com IRC maior que 90 para você escolher. São esses pequenos detalhes na especificação da iluminação
que vai te fazer subir para outro nível em detalhamento luminotécnico. E olha, além de saber sobre o índice de reprodução de cor, também é muito importante observar a temperatura da cor e da lâmpada, porque uma luz muito fria pode deixar o ambiente impessoal, e uma luz muito quente pode alterar tons claros. O ideal é escolher sempre a iluminação pensando no que você quer destacar. É por isso também que essa atenção não vale só para museus. A iluminação certa faz diferença em como enxergamos as coisas ao nosso redor. Inclusive, a iluminação do museu à noite é um espetáculo à parte. Eles produzem uma iluminação colorida nas fontes e uma iluminação vinda do gramado jogando na fachada do museu. Esse tipo de luz cria contrastes que deixam a arquitetura muito interessante. E aí, subindo um pouquinho mais, você tem acesso ao mirante. E é aí sim que você tem noção do tamanho que é esse parque. O jardim desenhado, os espelhos d'água com suas fontes e lá no fundo, o monumento à independência, onde Dom Pedro e suas esposas estão enterrados. Pois é, gente, você nem sabia que era um cemitério bonito, né? O desenho é geométrico e simétrico, com caminhos bem definidos e se você reparar direitinho, percebe que os espelhos da água estão posicionados estrategicamente para conduzir o olhar até o monumento à independência. Essa organização não é aleatória, ela reforça a ideia de monumentalidade e ordem. E ver esse conjunto do alto ajuda a perceber a escala do projeto e como arquitetura, paisagismo e simbolismo histórico foram pensados juntos. Isso é arquitetura pura. O Museu do Ipiranga mostra que mesmo um edifício tão antigo pode se atualizar sem perder a identidade e a imponência de uma arquitetura criada para impressionar. E é impressionante mesmo, viu? Curtiu essa experiência? Então não esquece de compartilhar esse vídeo com quem vai visitar com você esse museu incrível. No próximo vídeo eu vou te mostrar um outro lugar que você vai amar também. A gente vai sair da arquitetura clássica e visitar um espaço com arquitetura moderna, com muitas dicas de iluminação, design de interiores e arquitetura. Não esquece de seguir a Opus por aqui, hein? Eu sou Fernando Pagani, sou designer de interiores e esse foi o Museu do Ipiranga com a Opus.